de temor e até de grande tremor. Ele mesmo já passou por situações adversas, mas ele não usou a sabedoria humana para resolver os seus problemas. Porque ele entendeu que a sabedoria humana é do homem, e o homem, ele vai se aniquilando com essa sabedoria humana, que muitas vezes nós buscamos e pensamos. Então, todas as vezes que vem um desafio, todas as vezes que vem uma situação adversa, nós temos que nos posicionar para enfrentar essa situação. E como enfrentar essa situação? Buscando em sabedoria humana, buscando em homens, ou buscando no espírito de sabedoria que vem de Deus. Sempre que há uma situação de oposição, depressão, desapontamento, frustração, falência, perseguição, nós temos um desafio. E nós temos que, nesse desafio, nós temos que tomar uma posição. Podemos buscar na sabedoria humana, podemos tentar buscar o que o mundo tem de resposta para a minha situação. Como eu vou viver e vencer essa situação? Você deverá tomar uma decisão de vencedor ou de perdedor. É necessário sempre um pensamento de rompimento. Sempre que nós nos deparamos com um obstáculo, com um impedimento, nós temos que buscar em Deus um pensamento para poder romper aquele obstáculo, aquilo que está nos segurando, aquilo que está impedindo, aquilo que está nos envergonhando. Então nós temos que buscar em Deus direcionamento, falar com o Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina que ele não busca em homem, apesar dele ser um homem de muito conhecimento, um homem de muita cultura, mas ele busca no Espírito Santo. Versículo 11 ele diz assim: porque qual dos homens sabe coisa do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se nós queremos ter uma saída vinda de Deus, nós temos que dar vazão ao Espírito Santo de Deus, e não ao espírito humano que muitas vezes nos domina e tenta nos direcionar. Então, diante de uma situação de rompimento, não podemos continuar com o espírito de homem do mundo. Temos que contar com a sabedoria vinda de Deus, e não com a sabedoria vinda do homem. Sempre que há um desafio, sempre que há uma luta, sempre que há um impedimento, muitas vezes nós tomamos decisões que vão nos levar muito mais a uma idolatria do que ao resultado. Quantas vezes ficamos rodando em círculo, buscando resultados em idolatria, em homens, e não buscamos o Espírito Santo de Deus. O profeta Amós, ele escreve ao povo que estava prestes a ser cativo, e ele dá ali uma profecia para ele. Abre a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo 5, predição do cativeiro de Israel. E ele começa então a falar para o povo de Israel, tudo aquilo que estava predito, tudo aquilo que já estava para acontecer. Porque Deus queria aquilo? Não, era o caminho que eles estavam indo. Nós devemos saber que muitos caminhos são caminhos de morte. Muitos caminhos são caminhos de viver aprisionados. E era exatamente isso que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo. Então o profeta chega para dar uma palavra a eles e começa assim, capítulo 5. Ouvi esta palavra, que levando como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel, a virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante.
Porque assim diz o Senhor, Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 para a casa de Israel. Ele está dizendo, olha, de 1000 vai sobrar 100, e de 100, 10. Então, se fazer uma pesquisa, se separar aqueles, se separar 1000 não tira 100, e de 100 não consegue tirar 10 que tem entendimento. E no versículo de número 3 ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. E no versículo 4 ele diz, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Para viver, para sair de situações de embaraço, não podemos buscar em homens, não podemos buscar sabedoria humana, nós temos que buscar em Deus. Deus, como vamos sair dessa situação? Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não tinha nenhum prazer que Israel estava sendo levado cativo, que Israel ia ficar na mão dos seus inimigos. Deus não tem nenhum prazer nisso, por isso ele levanta os seus profetas. E ele dá, então, a palavra ao profeta e diz, olha, de 1000 não vai sobrar 100, e de 100 não vai sobrar 10. Vocês vão ser cativos. Mas ele diz, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Eu sempre digo que uma profecia que eu obedeço é quando a profecia vem e diz, assim diz o Senhor. Quando a pessoa diz, Deus mandou te dizer, eu paro, ouço, analiso, porque tem muita coisa de homem. Mas quando o profeta vem e diz, assim diz o Senhor. O que ele está dizendo? Eu não estou acrescentando nada. Deus falou desta maneira. Então ouça, porque é Deus falando. Buscai-me e vivei. Então Deus está dando um conselho. Olha, me busque para que possa viver. Porque se você não me buscar, se você buscar força no Egito, se você buscar força em outro lugar, ninguém vai te ajudar. Não há poder contra isso, porque eu vou tirar a minha mão. Deus estava falando, olha, não adianta. Se você não me buscar, vocês serão levados cativos. E no versículo de número 5 ele diz assim, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Primeiramente nós temos que entender o que é Betel. Betel é casa de Deus. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Quem deu esse nome? Jacó. E ele diz, aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Mas Deus agora está falando ao povo de Israel, não busque Betel. Não adianta ir a Betel. Não adianta ir à casa de Deus. E ele diz ainda, mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal. Lugar, o que é Gilgal? Lugar de aliança. Betel, casa de Deus, Gilgal, lugar de aliança. E nem vai a Berseba. O que é Berseba? Poço do juramento. E ele está dizendo, olha, não adianta você correr para esses lugares. Sabe, muitas vezes nós pensamos, eu estou com um problema. Eu acho que eu vou lá não sei aonde que vai resolver. Lá resolve. Não. Não é homens
e não é lugares. Quem resolve é aliança com Deus. É pedir perdão pelos pecados e mudança de vida. Não busque esses lugares. O que Deus está falando ao povo de Israel? Porque Israel começa a ter lugares que Deus falou, mas esses lugares se tornam em lugares de idolatria. O povo vai por uma idolatria. Não, aqui Deus já fez. Deus não está preso a lugares. Deus fala face a face. Então Deus está dizendo, não busqueis a Betel, não busque casa de Deus. Muito interessante que quando Jacó está fugindo, ele tem uma visão de anjos subindo, anjos descendo, e ali ele reconhece que aquele lugar não era outro lugar, senão a casa de Deus. E ele pega o seu azeite, derrama sobre uma pedra, e faz ali um altar e diz, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Mas é interessante quando ele está voltando da casa do seu sogro, Deus cumprindo agora, depois de 20 anos, o pedido que ele fez de voltar à casa do seu pai, ele não volta mais a Betel, mas ele volta a Betel, a casa do Deus, ou Deus da casa. Não adianta nós termos um lugar onde Deus não está. Nós podemos dizer, este lugar é a casa de Deus. Se Deus não estiver, é um prédio. Por isso que quando Jacó volta, ele volta para Betel, o Deus da casa de Deus. Temos que voltar para Deus e não para a casa de Deus. Temos que buscar a Deus. Deus não está falando para o povo, olha, vai lá para Betel, olha, vai para Gilgal, faça um juramento em Berseba novamente. Deus está dizendo, buscai-me e vivei. O que é necessário? Buscar a Deus. Senão nós ficamos correndo de um lado para o outro, fazendo campanha disso, campanha daquilo, e ficamos rodando. Porque Deus não está tratando com isso. Israel, então através do profeta, ele já recebe bem uma carta, Deus falando com eles, olha, não adianta ir para esses lugares. Não me procure nesses lugares. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro. E Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não irrompa na casa de José com um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem apague. Que Deus não venha com a sua ira, e não adianta procurar a casa de Deus, que não haverá quem apague aquilo que Deus começou na sua ira. Então buscai ao Senhor e vivei. Os lugares não são Deus. Algo que nós temos que aprender. Os lugares não são Deus. Aí eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou para Israel, porque Israel é um lugar que Deus abençoa. Os lugares não são Deus. Eu sempre digo, tem pessoas que vão a Israel e voltam bem piores do que quando foram. Ah, mas ali não era um lugar abençoado? É. Mas tem pessoas que ao invés de encontrar Deus, encontram outras coisas. Então, os lugares não são Deus. Pode representar todo tipo de idolatria, religião falsa, materialismo, imoralidade, injustiça. Deus não está dizendo para você ir em lugar nenhum. Deus está dizendo, buscai-me e vivei. Venha me buscar. É comigo que você tem um acerto. Não é com lugar, não é com casa, não é com o pastor, não é com o lugar que você sempre foi, é com Deus.
Quantas pessoas perdem muito tempo achando que vai fazer uma campanha em algum lugar e vai resolver. Quantas pessoas não mudam, não transformam a sua vida, porque se tornam idólatras. Idólatras de lugares. Buscai-me e vivei. Buscai-me. Sempre há uma transição, sempre nós temos, ainda domingo trouxe uma palavra pela manhã que é o rompimento. Temos que romper com algumas coisas. O povo, para sair lá do Egito, ele teve que romper. Mas depois, para entrar em Canaã, teve que romper de novo, porque o povo se corrompeu, o povo entrou para a idolatria, o povo começou a adorar muitas coisas que não deveria adorar, a guardar muitas imagens. Então, quando Josué vai entrar novamente, é necessário outra transição do deserto para a terra prometida. Se nós não aprendermos a atravessar portais, a sair de uma situação, entrar em outra situação. Quantas pessoas estão na mesma situação porque não mudam, não entram em outra transição. E buscam em objetos, buscam em lugares, buscam em homens, buscam sabedoria humana. E a pessoa depois de 10, 15 anos responde, eu continuo do mesmo jeito. Por quê? Porque não buscou Deus, buscou homens, buscar sabedorias humanas. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 5. Do versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos do povo que saíram estava circuncidado, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não deixaria ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar chamou-se Gilgal, até o dia de hoje. Lugar de aliança. Deus está falando, olha, não é lugar. Ainda que aquele lugar, Deus fez uma aliança com o povo, não é o lugar, é aliança com Deus. O que fez eles entrar novamente na terra que havia prometido aos seus pais, foi ouvir a palavra, obedecer. Josué agora no comando, está levando o povo a uma obediência, e todos aqueles que desobedeceram, ficaram no caminho, morreram pelo caminho. Mas não teve milagres no deserto? Muitas vezes nós pensamos assim, ai que bênção, ali está acontecendo milagre, eu vou buscar milagres. Quantos milagres quem saiu do Egito viu? Eu costumo dizer, se eu visse o mar abrir, eu seria crente sempre. Mas o povo de Israel não fez isso, e nós também não faríamos isso. Porque essas coisas são passageiras. Você pode ver um milagre, se não tiver uma aliança com Deus, o milagre acaba, o milagre passa. Eu sempre digo que quem busca milagre, recebe um milagre hoje, amanhã precisa de outro milagre. Agora, quem tem uma aliança com Deus, vai vencendo cada dia. Não é milagres. Nós não vivemos de milagres. A palavra do Senhor não diz assim, corra atrás dos milagres. A palavra do Senhor diz, os milagres, as bênçãos te seguirão.
Nós temos que continuar caminhando, e tudo aquilo que estamos buscando, tudo aquilo que estamos pedindo a Deus, vem vindo sobre nós. Não precisamos correr de um lado para o outro. Então Josué agora está chamando aquele povo que nasceu no deserto. Não era mais o povo que tinha saído do Egito, um povo que viu o mar se abrir, viu cair carne do céu, maná do céu, um povo que viu as vitórias, um povo que viu serpente tirando vidas e levantando-se a serpente, olhando para ela, eram curados. Vocês sabem quando foi destruída a serpente que foi levantada no deserto? Nos dias do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias, ele entra, ele destrói a serpente que tinha sido levantada lá no deserto. Porque o povo usou aquela serpente como idolatria. Quantas coisas nós estamos trazendo e esquecendo de Deus, colocando no lugar de Deus, dizendo: esse aqui é o meu Deus, isso aqui vai me dar uma cura, isso aqui vai me trazer um milagre. Então a transição é necessário buscar a Deus, obedecer a Deus. Seria impossível se eles ainda estivessem pensando: sigamos a nuvem, comamos o maná. Se eles ainda estivessem pedindo para Deus: olha Deus, onde está a nuvem? Parou a nuvem agora. Deus não nos ama mais, não tem mais a nuvem nos protegendo, e parou o maná. Porque quando é para entrar em um território novo, Josué chama o povo e diz: olha, fique atento, olhe para a arca, fique uma distância de 2 campos, quando os levitas colocarem a arca no ombro, se levante e vá atrás. Porque se você não for, você vai ficar prostrado no deserto. Olhe para a arca, olhe para Cristo, olhe para o nosso Senhor. Então, acabou tudo isso. Não tinha mais o chofar tocando, não tinha mais a nuvem, não tinha mais o maná. Então, se eles estivessem esperando isso, o que iria acontecer? Eles se sentariam na frente da tenda, esperaria mais um milagre. Nós temos que tomar decisões para romper. Josué chama todos aqueles que não tinham aliança e diz: para entrar na terra prometida, tem que ter aliança. Sem aliança com Deus não entra. Então, Gilgal era exatamente isso que representava. E Deus está dizendo: não adianta ir a Gilgal, porque eu não estou lá. Não é Gilgal, não é o lugar que vocês um dia fizeram uma aliança. Aliança não é o lugar, aliança sou eu. Seria impossível continuar e celebrar a Páscoa. A Páscoa o que é? Passagem, mudança, rompimento. Então, eles teriam que entrar na terra nova e celebrar a Páscoa. Declarar: passamos, entramos. Se você quer vencer, precisa tomar decisões. Precisa desejar a Páscoa. Precisa desejar passar por essa situação. E se perguntar: o que é necessário para eu possa sair dessa situação? Apóstolo Paulo, ele conhecedor, um homem sábio, ele diz: olha, não é por sabedoria humana. Se fosse sabedoria humana, eu teria. Fiz as melhores faculdades, estive aos pés dos melhores mestres, mas está dizendo: não é isso que nós estamos precisando. Não é isso que fará o diferencial. Então, por isso, ele diz: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra nunca foi uma pregação para convencer vocês. Sabe, as pessoas pensam que alguém tem que ser convencido. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se o caminho que você está indo é um caminho de dor, é um caminho de tristeza,
Não é a minha palavra que vai mudar. Mas se você abrir o coração e pedir para que o Espírito Santo fale, ele vai falar. E ele vai te direcionar. Não é sabedoria humana, não é condições de homens, não é lugar, mas é uma aliança com o Espírito Santo de Deus. E a palavra que Amós traz qual é? Me busque e viva. Para viver é preciso buscar a Deus. O profeta Jeremias, contemporâneo desta passagem, o que ele fala? Sobre a mesma situação. Abra a tua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 em diante, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, as quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes em todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Não dê ouvidos aos vossos profetas, porque eles profetizam vaidades e mentiras. Chega um momento que o povo não ouviu mais, o povo virou as costas para os verdadeiros profetas. Jeremias se torna o profeta chorão, de tanto que ele chorava pelo povo. Ele é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava pelo povo, pedia. Mas o que fizeram com Jeremias? Colocaram na prisão, jogaram ele no esquecimento. Os profetas diziam: não, ele não sabe o que fala. Não ouçam ele. O profeta, o sábio, profeta de Deus, muitas vezes não é ouvido. E se voltam a profetas falsos, que vão falar aquilo que você gosta de ouvir, aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Então os profetas, no tempo que Deus estava levantando um profeta para que o povo mudasse o caminho, quem que eles ouviam? Os falsos. Ele diz: olha, vossos profetas, eles estão no meio de vós, e os vossos adivinhos, não deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque os profetas diziam: olha, não vai acontecer nada, é só vir aqui ao templo e falar 3 vezes, um mantra. Quantas vezes estamos repetindo mantras, ao invés de buscar o Senhor?
Os profetas ensinavam ao povo: digam assim: casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor. E o povo vinha ao templo e repetia, mas não mudava a sua maneira de servir a Deus. Não é com mantras, não é com buscas de lugares. Então Deus deixa bem claro: olha, não adianta ir para esses lugares. Você quer libertação? Não adianta ir para esses lugares. Não adianta procurar nenhum desses lugares. Betel, eu não estou lá. Eu não estou lá. Não é um lugar. Nós temos que procurar o Deus da casa de Deus. Este lugar sem Deus é só paredes. Qualquer lugar sem Deus é só uma construção. Por isso Deus, Ele é bem claro: não vá a Betel, porque eu não vou estar lá. Lá é lugar de mentiras. Estão te ensinando, você é um mantra, você dá dinheiro. Quantas vezes ouvimos: olha, se você dá 1000, Deus vai te dar isso. Deus alguma vez falou isso? De graça recebeste. O que Paulo termina a sua palavra? Dizendo que recebemos de graça. As suas ofertas, o seu dízimo, o seu voto é para honrar a Deus. É gratidão a Deus. Nunca para comprar Deus. Deus não está à venda, Deus não se vende, nem milagres estão à venda. Então temos que entender a palavra. Nós estamos num tempo de transição. Nós estamos num tempo de mudanças. Um tempo que a igreja, ela tem que mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de ser. Somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Não fica 10. É a mesma palavra. Quando passar na peneira, de 1000 fica 100. De 100 fica 10. Não vá pelo grande número que se apresentou. Olha que maravilha, o Brasil atingiu 40 milhões de evangélicos. Nós vamos colocar um presidente. Nós já temos poder para colocar um presidente. Seremos envergonhados se não buscarmos a face do Senhor. Seremos envergonhados, as famílias serão envergonhadas. Então é um tempo de mudança, é um tempo de analisar que tipo de evangelho nós estávamos servindo, que tipo de evangelho nós estávamos pregando, que tipo de evangelho nós estávamos vivendo. Será que é um evangelho de vem aqui, fale 3 vezes, casa do Senhor, Ele vai te abençoar? Ou faça uma oferta grande que Ele vai te abençoar? Ou um tempo de aliança? Estamos num tempo de voltar a Deus. Buscai-me e vivereis. É um tempo de buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quantos vieram buscar a Deus nessa noite? O Senhor disse que você vai encontrar Ele. E Ele virá ao teu socorro. Você crê? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta noite. É um tempo de buscarmos ao Senhor. Não é um tempo de idolatrias. Não é um tempo de cultos mágicos. Não é um tempo de shows. É um tempo de chorar diante do Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. É um tempo de buscar ao Senhor. Se humilhar diante do Senhor. Senhor, nos perdoa. Senhor, pelo tempo de engano. Nos perdoa, Senhor, pelo tipo de culto que nós fizemos. Pelas buscas que nós fizemos. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa quando eu acreditei em falsos profetas. Senhor, me perdoa quando eu pensei que era só um mantra. Como nos dias de Jeremias,
Os profetas ensinavam, olha, chega no templo e diz, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e tudo vai se resolver. O Senhor disse, eu não estou lá. Não adianta ir no templo, porque eu não estou lá. Venha à casa de Deus, onde Deus está. Não é na sua casa, não é na minha casa, mas é na casa de Deus. É a casa de Deus. Ou Deus da casa de Deus. Fale com Deus nesta noite. Senhor meu Pai, como o próprio apóstolo Paulo, Pai, ele confessa que teve situações junto com o povo, a qual ele temeu, a qual ele tremeu também, a qual ele sentiu fraquezas. Mas Senhor, ele não confiou em homens, ele não confiou na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria, mas Senhor, ele busca no teu Espírito, Pai. Ele busca nas coisas espirituais, não em homem, não em lugares, Senhor, não em coisas passageiras, não em objetos, mas ele busca o teu Espírito, Pai. O teu Espírito é vida, o teu Espírito é verdade. Senhor, nesta noite, Pai, estamos aqui, Senhor, nas mesmas condições, Senhor, oprimidos por situações, temerosos por outras, Senhor, não sabemos como sair dessa situação. Pedimos, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo agora. Senhor, dá sabedoria ao teu povo, dá capacidade ao teu povo nesta noite. Muda, Senhor, toda e qualquer situação, Senhor, todo ataque do mal, todo ataque do maligno que veio contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, nos guarde, nos dê coragem, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento da tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.